vivendo uma vida nova. Por isso, não minta mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aleluia! Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar você. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé, a crescer com Cristo e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, né? Tudo que você fala que venha fazer bem às pessoas que estão te ouvindo. Louvado seja Deus, aprendendo com a Bíblia começa agora. Aleluia! Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, do versículo 25. Né? Nós vamos ver como que é uma pessoa que se entregou para Cristo, né? Que foi batizada, né? Que quer uma mudança de vida. Como viver uma nova vida, né? Uma nova vida é viver como Cristo vivia. Uma nova vida é o que nós vamos aprender agora com o Espírito Santo de Deus. Né? Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, porque se você não pegar a sua Bíblia, não ler na sua Bíblia, não vai te adiantar de nada me escutar. Né? Não vai adiantar nada, dica de nada você ficar me escutando. Você tem que ler na sua Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está na minha boca? Claro que não, cara. Claro que não. A verdade está na boca de Deus. A boca de Deus é a Bíblia. Através da sua palavra ele criou tudo. Tudo foi feito por ele e para ele. Né? E a palavra se tornou carne e ninguém recebeu. Né? Evangelho de João capítulo 1. Né? Versículo 1 em diante. Então vamos aprender com a sua Bíblia. Né? Efésios 4, versículo 25. Você que diz ser irmão na fé, você que diz Deus te abençoe, eu sou de Deus, né? Eu creio no Senhor, Deus é tudo para mim. Então a Bíblia vai te ensinar o quê? Por isso, se você se entregou para Cristo, né? Versículo 25. Por isso, não minta mais, né? Para quem que Paulo está falando isso? Para as pessoas que estão dentro da igreja, tá? Eles estão falando para os igrejadinhos, tudo mentiroso. Ah, mas era lá na igreja de Efésios, as de hoje são tudo santinho, né? As de hoje é mais mentiroso ainda, rapaz. Se lá já tinha mentira, né? Sempre teve, né? Mas essa papagaiada, essas construções de templos dos dias de hoje aí, esses CMPJ aí, são uma aberração, né? Vamos falar a verdade, né? É uma aberração perto do que você lê na Bíblia, né? Mas cada um escolhe para onde ele quer ir. Você quer ir para o inferno? Força, vai seguir homens, vai atrás de templos físicos, carnais. Você quer ir para o céu? Vai seguir Bíblia. Vai seguir o próprio Deus, as escrituras sagradas e as praticar. Assim você vai para o céu. Amém? Ah, mas a Bíblia diz nada. Quem diz é o Satanás do inferno aí, do igrejado aí, que você tem que se reunir. Se reunir para dar comida para os outros, eles não fazem. Eles são fanfarrão, né? A Bíblia fala que a igreja de Cristo, ela se reúne para levar alimentação para os necessitados, rapaz. Vai lá em Atos capítulo 2. Vai lá Tiago. Ó, Tiago ele é meio, 5 capítulos do livro do Tiago, mas o bicho é ignorante, hein? Em vez de você ficar orando, falando de Jesus, fecha a matraquinha, fecha a boquinha sua e vai lá levar um prato de comida pro
pro mendigo, né? Vai levar uma roupa para ele se vestir, pro necessitado. E assim, em vez de você ficar lá, Deus te abençoe, né? Essa papagaiada toda, vai praticar a palavra. É ir de praticar. Porque as suas palavras não vai matar a fome do cara que está com fome, meu irmão. As suas palavras não vai cobrir o cara que está com frio, o cara que está nu. Acorda, tá na hora de você acordar. Ô Rian, bom dia, meu irmão. Bom dia, meu querido. Para de aprender demônios falando de nome de Jesus. Vai se esforçar um pouquinho mais. Vai ler sua Bíblia, cara. A Bíblia não vai te enganar, meu irmão. Então vamos lá. Versículo 25. Por isso, se você está em Cristo Jesus, não minta mais, cara. Ele está falando para a igreja, ô igreja, para de mentir. Vocês estão tudo dentro da igreja, tudo contando mentira. Porque Paulo ele só pregava nas igrejas. Jesus ele só ia nas igrejas, porque nas igrejas que estão os piores de todos, porque eles usam o nome de Jesus, cara. Você entendeu? Esse que é o pior de todos. O pior de tudo não é você mentir. O pior de tudo é você usar o nome de Jesus para mentir, cara. Esses caras são uma aberração, cara. Né? Esses caras são uma aberração. Você tá entendendo? Então, misericórdia, cara. Você precisa aprender com a Bíblia. Né? Então, por isso, não minta mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Né? É por isso que ele está falando com a igreja, né? Aqueles que Deus te abençoe, aqueles que estão lá. Eles estão falando com aquele povo. Mas, a Bíblia vem nos ensinar, que a gente não deve mentir para ninguém, cara. Falar a verdade para todas as pessoas. Nós não devemos mentir, porque o que nós planta, nós colhe, cara. Vamos olhar para nós mesmo. Para de olhar para a igreja somos nós. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Pai da mentira é o diabo. Quem mente é o quê? Você entendeu? Quem mente é filho do diabo. Até cachorro usa gravata, ó, Rian. Jesus, ele nos ensina a ser humilde, né, cara? Aquelas pessoas que traem o elogio para eles, e o cristão não usa gravata. Cristão, ele faz a obra de Deus. É o que eu falo para todo mundo aqui. Um verdadeiro cristão, você não vai ver de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, não. Você pode ter certeza que esse dinheiro aí, ele já separou para comprar comida para os necessitados, cara. Ele não vai parecer de carrão novo, não, acorda tu que dorme, acorda. É só você ler a Bíblia, você não vai achar um cristão em qualquer lugar, não. O cristão tá bem quietinho, fazendo a obra de Deus porque ele quer ir pro céu, cara. Ele não tá se aparecendo pros outros, não, esquece disso, meu irmão. Mas vamos lá, vamos aprender com a Bíblia. Você quer ser um cristão? Tem que viver uma vida nova, tá? Então não minta mais, cara. Se ele tá falando pra você não mentir mais, é porque você mente, ou eu tô errado na minha linhagem? Ele tá falando aqui, turma da igreja, não minta mais. Se ele tá falando pra mim, Alfredo, não minta mais. Por quê? Porque eu tô mentindo, cara. Eu tô errado na minha linhagem? Alfredo, para de mentir. Tá bom, vou parar de mentir porque eu tô mentindo, tá? Que cada um diga a verdade para o seu irmão, né? Para qualquer irmão, não é só o irmão na fé, não, né? Pois todos nós somos membros do corpo, membro do corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja que Jesus vai vir buscar. A igreja que Jesus vai vir buscar não tem CNPJ, meu querido. Ela não tem paredes, não. Ela é mente e coração. Amém? Jesus te quer completamente. Louvado seja Deus. Versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva.
Então aqui ele vai dar mais uma linhagem para nós, tá? Se vocês ficarem com raiva, né? Por quê? Porque a turma da igreja, eles ficam com raiva e guardam aquilo o dia inteiro. É o que nós estamos lendo aqui. Ele está falando para a turma da igreja. Ele está dentro da igreja pregando a palavra, tá? Eu já não. Eu já estou aqui no Face falando com pessoas que, né, querem uma mudança de vida. Se não querem, de repente, lendo a palavra de Deus, eles... Porque tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que aí... Que cumpre o que ele está falando aqui. Tem muitas pessoas que não mentem, e não são pessoas que... Bom, as pessoas de igreja, misericórdia, pelo amor de Deus, é que nem eu falo, são berrações, né? Tem os bons? Ah, rapaz, não acredito não. Eu lendo a Bíblia, eu não acredito que tem pessoas boas dentro de igreja, não acredito não. Mas eu acredito que tem pessoas boas. Onde elas estão, eu não sei, né? A Bíblia não relata. A Bíblia fala que Deus guardou, que Deus guarda as pessoas boas, tá? Então aí é com Deus. Esse é problema de Deus, não é problema meu. Né? Nós precisamos aprender o que é para nós é para nós. O que é para Deus é para Deus. Para nós é o quê? É não mentir mais, né? Não é... Aqui eu estou falando desse jeito porque Paulo está falando com a igreja, né? Porque nós não devemos nem ficar... olhando para os outros, aquele cara só conta mentira, isso daí é feio para nós também, tá? É feio para nós, quando nós falamos da vida dos outros, nós somos piores do que ela. Eu falo aqui porque eu tô lendo, tá? Eu tô lendo a Bíblia, tá? E quando eu falo também é porque já aconteceu comigo, mas eu venho evitando de falar essas coisas, né? E vamos ser sinceros, nós precisamos ser sinceros, né? A palavra de Deus nos liberta. Essas igrejas carnais aí, CNPJ aí, elas te levam para o inferno, viu? Nós temos que ser realistas. Eu não posso deixar eu saber a verdade e eu deixar você ser enganado, né? Tá bom? Então a verdade está na Bíblia. Você só não é liberto porque você não quer. Então vamos lá. Então, nós que queremos uma mudança de vida, nós precisamos parar de mentir, né? Parar de ficar com raiva. Você até pode ficar com raiva. Jesus Cristo falou, viu? Jesus Cristo falou, Paulo está falando, Tiago fala, viu? Você pode até ficar com raiva, mas o que ele está falando aqui, ó? Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem. Ficou com raiva? Não vai pecar, meu irmão. Não vai deixar essa raiva te dominar. E mais uma, ó, não fique com raiva o dia inteiro, cara. Tá? Ele vem falar, ficou com raiva? Beleza, você vai ficar, é normal, é da nossa carne. Mas não peque, cara, através da raiva não vai fazer nada. Vai orar, Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda a não fazer o que é errado, me ajuda. E não fique sustentando essa raiva o dia inteiro, cara, isso também não é de Deus, né? Aí lembra lá que o irmãozinho fez para mim, lembra lá que a irmãzinha fez para mim, esquece disso, cara. Jesus, ele vem falar para nós ser como crianças, né? A criança, você pode dar uma olhada, você bate na perna, na bunda dela lá, ela sai chorando, né? Daqui a pouco ela volta dando risada e brinca com você, ela nem lembra que você bateu nela, meu irmão. Você está entendendo? Então nós temos que ser que nem criança, nós temos que ser puro, verdadeiros, né? Então, quando alguém deixar você com raiva, você lembra dessa situação. Ô, tô com raiva, tô com raiva sim. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai tirar essa raiva de mim, que isso é de mim, não é de Deus, né? E eu não vou ficar o dia inteiro lembrando, ai, tô com raiva daquela pessoa. Não, cai fora disso, cara. Isso não vai te fazer bem, vai te levar ao estresse, vai te levar a um infarto, vai te levar a um piripaque, isso aí é resumo, você sabe disso. E não tem porquê, mas todo mundo tá desse jeito, tudo bem, cara, o mundo tá tudo rebelde, né? O mundo já perdeu o amor pelas pessoas, quem não pode perder é eu e você, meu irmão. Nós temos que ser diferente, tomar um tapa na cara e virar o outro lado. Ô louco, mas só Jesus consegue fazer isso. Então a Bíblia é mentirosa.
você através do Espírito Santo de Deus, você consegue. É o que ele está falando aqui, ó. Você se entregou para Jesus, tem que ter mudança de vida. Você tem que andar como Jesus andava, cara. E você vai andar como Jesus andava através do Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho, tá? Ó, vocês são filhos queridos de Deus. E por isso vocês devem andar como ele andou. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Como oferta de um perfume agradável. Então a Bíblia ela vai falar para você todo momento, cara. Você quer ser cristão? Você quer ir para o céu? Você tem que andar como Jesus andou. O que nós acabamos de ler aqui. Em Efésios capítulo 5, versículo 1. Tá? Mas nós estamos lendo Efésios capítulo 4, versículo 26. Tá? É que eu li aqui porque aqui também fala. Os livros, o Novo Testamento, cara, ele só vem te ensinar a abandonar o que é errado. Tá? E andar como Jesus andava. Andar na luz. Andar em cima do que é certo. Ah, eu vou conseguir sozinho? Não, você não vai. Tem umas pessoas que até caminham, mas é por isso que Jesus morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele subiu, quem que desce? O Espírito Santo de Deus. Né? A promessa de Deus. Né? Você não pode esquecer que Deus prometeu 3 coisas no Velho Testamento, tá? 3 coisas. 2 já se cumpriu. Ele prometeu desde Moisés que Jesus ia vir. Jesus já chegou há 2000 anos atrás. Ele prometeu que o Espírito Santo de Deus ia descer. O Espírito Santo de Deus desceu. Ele está aí para quem quiser, né? Para quem quiser mudança de vida. Quem quiser ser a igreja, o Espírito Santo de Deus está aí. Segunda promessa. E a terceira promessa é a volta de Cristo, a nova Jerusalém, uma vida após a morte, tá? Então, esse é as 3 promessas de Cristo. 2 já se cumpriu e agora tem mais uma que está com a mão na maçaneta para abrir a porta e ó, como um piscar de olhos as coisas vão acontecer. Então se arrependa dos seus pecados, meus irmãos, minhas irmãs, né? Vamos cumprir a palavra de Deus, lê a sua Bíblia e as pratica, tá? Que só ficar me escutando também não vai mudar a sua vida, tá? Não vai. Eu tenho que ser franco, eu tenho que ser sincero. O que muda a vida das pessoas são ler Bíblia e praticar a palavra de Deus, tá? Tá bom? Senão eu estava aqui pedindo dinheiro para vocês, tá? Eu recebi de graça, a libertação é de graça. E de graça eu trago para vocês, aprendendo com a sua Bíblia, o Evangelho de Cristo. Então vamos lá. Então aqui vocês entenderam, né? Viu? Para de mentir, hein, meu irmão? Tá? Viu? Se vocês ficarem com raiva, não deixe que essa raiva faça você pecar. E não fique o dia inteiro com raiva, tá? É aqui no versículo 25 e 26 que ele vem nos ensinando. Versículo 27, ele continua nos ensinando. A Bíblia é um manual de vida, ó. Não dê ao diabo a oportunidade para tentar vocês. O que ele está falando aqui? Não dê ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Opa, peraí. Tudo é escolha sua, meu irmão. Como que você vai dar o diabo oportunidade para ele te tentar? Ele já falou nos 2 versículos lá em cima. Se você mentir, você está dando oportunidade. Se você se irar, você está dando oportunidade. Ficar com raiva. Tudo que você faz, tudo quando você quebra os mandamentos de Deus, você dá oportunidade para o diabo agir na sua vida. Por quê? Pega uma caneta e um papel, tá? Vai lá em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Ele vai falar que o diabo está ao derredor de você. Ao redor de você estão os anjos, tá? Se você estiver orando. Se você não está orando, se você está pecando, você dá oportunidade para ele chegar perto de você. Ele já está ao seu redor. Tá? Ele já está pertinho de você. Mas quando você peca, você dá oportunidade para ele
tentar você. Você está entendendo? É tudo Bíblia, cara. A Bíblia nos ensina tudo. Né? Por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses 5,17, ele fala, orar sem cessar. Orar sem cessar. Você está entendendo? Por quê? Você orando sem cessar, você não vai dar oportunidade pro diabo, cara. Você vai errar, mas você não vai pecar. Porque você orando sem cessar, fazendo bem sem olhar a quem, lendo a Bíblia e as praticando, você vai errar. Mas você não vai ser mais um pecador. Acabou esse negócio de você ser pecador. Porque quem está em Cristo Jesus não peca mais, meu irmão. Esquece disso aí. Tá? Quem peca é filho do diabo. É bíblico. A Bíblia, o Novo Testamento inteiro. Não vai nessa linhagem desses demônios de púlpito que todo mundo peca, não. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. A Bíblia vai deixar bem claro. Os filhos do diabo são as pessoas que pecam. Os filhos de Deus são aqueles que mudaram de vida e não pecam mais. Eles erram. Erra, não peca. Então vocês precisam entender essas coisas, tá? É por isso que ele está falando aqui. Né? Não dê lugar ao diabo. Para de roubar, para de ficar com raiva, para de adulterar, né? Versículo 28, presta atenção nisso aqui, ó. Quem roubava, que não roube mais. Aqui que ele está falando aqui. Ei, você que rouba, para de roubar. Tá? Para de roubar, né? Os ladrão lá em nome de Jesus, não tem como não falar desses demônios de púlpito. Eles são ladrão, cara. Eles não param de roubar. Por quê? Porque eles não querem. Mas Deus está falando comigo e com você. Se você rouba, para de roubar. Ó o que está escrito aqui, cara. Você precisa prestar atenção na sua Bíblia. Tá? Você precisa prestar atenção na sua Bíblia. Ó. Efésios 4, versículo 28. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver uma vida honestamente e poder ajudar os pobres. É isso que está escrito na sua Bíblia aí, meu irmão? É, né? É, porque se está escrito na minha Bíblia, está escrito na sua Bíblia também. Então você que rouba, para de roubar. Para quê? Para mim comprar um carro novo, uma casa nova, Deus me abençoe, Deus me abençoe? Não. Ah? Ó, vamos ler de novo? Quem rouba, que não roube mais. Porém, começa a trabalhar a fim de viver uma vida honestamente e poder ajudar os pobres, cara. Então você vai parar de roubar e começar a trabalhar para ajudar os pobres, meu irmão. Para ajudar os necessitados, cara. É isso que sua Bíblia está falando. Ele não está falando para você começar a trabalhar aí e Deus te abençoe, Deus me abençoe, comprei um carro, ó, que Deus me deu, ó, mais uma conquista que Deus me deu, ai que lindo, né? Larga a mão cara, é ridículo isso daí, cara, tá? Deus, ele deixa bem claro, você vai trabalhar, não é para comprar carro, casa, para você se dar bem, não. Você vai trabalhar para manter sua vida ali, comendo e bebendo, não faltando alimentação para você e ajudar os pobres, cara. Bom dia, dona Elza, bom dia. Você está entendendo? E ajudar os pobres. Vocês precisam entender isso daí, é o que está escrito na sua Bíblia, cara. É o que está escrito na sua Bíblia. A igreja de Cristo está lá em Atos capítulo 2 em diante. Versículo 45 em diante. Nada era de ninguém. Tudo era de todos. Ninguém falava que tinha alguma coisa. É meu. Não. Porque eles eram cristãos, cara. Eles vendiam terrenos, eles vendiam propriedade para ajudar os necessitados, cara. Hoje você vê, não tem como não falar desses igrejados aí. Hoje você vê esses caras aí, mais uma conquista, ó como que eu tô. Eles nem ligam pros pobres, cara. Esses caras são uma aberração, cara. Vai lá em Mateus 25, 41. Eis vocês que são amaldiçoados por Deus, porque eu tive fome e você não me deu o que comer. Eu tive sede, você não me deu o que beber. Eu era estrangeiro, você nem me recebeu na sua casa. Eu estava preso no hospital, você nunca foi me visitar. Ao contrário, sempre massacrou. Mas aquele que está lá assassino lá, ele tem que pagar o que ele fez. Jesus está falando que é ele que está lá.
Tem que pagar o que ele fez, e você vai pagar também o que você está fazendo. Fica tranquilinho, meu irmão. Ou você aprende com a Bíblia, ou você aprende com os demônios de púlpito. Esse é problema seu. Você vai para o inferno porque você quer, né? Porque a Bíblia tá sendo bem clara aqui, ó, tá? Então, a igreja de Cristo é isso, cara. A igreja de Cristo é ajudar os necessitados. A igreja de Cristo não é ser rico, ter carro, moto, casa, Deus me abençoe, não. A Bíblia ela é bem clara que os abençoados é quem dá, não é quem recebe. Aí eu recebi, eu só, não. Nada a ver com a Bíblia, nada a ver. O abençoado é quem dá. Você está entendendo? Então a Bíblia é tudo ao contrário do que a sua carne quer. É tudo ao contrário, né? Das vontades carnais. Por quê? Jesus Cristo é Espírito. O que você quer para você, faça para o próximo. Você entendeu? Eu quero um carro novo. Vai lá dar um carro novo pro próximo, então. E você não quer, né? Acorda, tu que dorme. Tá? Você que rouba, para de roubar. Começa a trabalhar. É o que você está lendo aí no versículo 28. Começa a trabalhar. Aí você vai lá, paga a sua água, a sua força, seu aluguel. Compra a sua comidinha e vai ajudar quem não tem, cara. Os necessitados. Não esses ladrão que estão roubando em nome de Jesus, não. É os necessitados, tá? Louvado seja Deus. Versículo 29, nós vamos aprender aqui sobre palavras, ó. Não diga palavras que faz mal aos outros, Cuidado com as palavras que você solta. Você vai lá no livro de Tiago, ele fala que a sua língua tanto tem poder para abençoar como para amaldiçoar. Você está entendendo? Vai lá ver o poder da língua. E aqui Paulo, lá é Tiago, aqui Paulo. É por isso que eu falo, o Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Jesus, que é o Evangelho de Cristo, Mateus, Marcos, todos eles vão falar sempre a mesma linhagem, com palavras diferentes. Por quê? Eles aprenderam com Jesus, meu irmão. Eles tiveram um ótimo professor. Com quem que você está aprendendo, hein? Você está aprendendo com a Bíblia ou você está aprendendo com o homem, né? Se está aprendendo com o homem, eu tenho dó de você, né? Porque você a vida inteira escutou, né? Maldito é o homem que confia no homem, né? Você tá... né? Um cego não pode guiar outro, né? A vida inteira você escutou isso, mas você não liga, né? Eu acredito que Jesus vai mudar a sua vida se você quiser. Né? Jesus está mudando a minha, meu irmão. Jesus está mudando a minha, de pouco em pouco, mas está mudando, porque eu quero. Eu quero ser melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ir para o céu. Mas eu querer não é poder, tá? Eu preciso me esforçar mais, tá? Pedir o Espírito Santo de Deus para ele me ajudar a não mentir mais, para ele me ajudar a não roubar mais, para ele me ajudar a não ter mais raiva. Você entendeu? Então vamos lá. Versículo 29. Não diga palavras que fazem mal aos outros, tá? Então cuidado com as palavras que você solta, principalmente dentro da sua casa, né? A coisa começa de dentro para fora, tá? De dentro para fora. Bom dia, Ricardo. Bom dia, dona Elza. A coisa começa de dentro para fora. Se dentro da sua casa se é um bicho, lá fora não adianta você querer se dar de bonzinho. Quem te conhece que te compre, meu irmão. Olhe com quem tu andas que eu te direi quem és. É tudo ditadinho que está na Bíblia, tá? Meio de outra maneira, mas tá tudo na Bíblia, né? Não cai uma folha sequer se Deus não permitir, né? João 15:5, nada poderás fazer se não for através de Deus, de Jesus. Então, meu irmão, não diga palavras que fazem mal aos outros. Como que você está tratando sua namorada, seu namorado? Como você está tratando seu esposo, sua esposa? Como você está tratando o próximo aí, meu irmão? Que você está dando de frente com ele aí? Do jeito que ele é, do jeito que vim vai ser. Ai, que lindo. Parabéns, ô cristão do inferno. Tem que falar assim para esses cristãos demoníacos, né? Porque Jesus não ensina isso para nós, né? Jesus não ensina isso para nós. Jesus ensina
Ao contrário, olha o que ele está nos ensinando aqui, ó, não diga palavras que fazem mal para os outros. O que Jesus falou? Para nós amar o nosso inimigo. Velho Testamento, Jesus fala assim, ó, Moisés disse, amar aqueles que te amam e matar e odiar aqueles que te odeiam. Mas quem está aqui é muito maior do que Moisés. Quem está falando? Jesus. Hã? Amar o seu inimigo e orar por aquele que te persegue. Jesus Cristo, ele veio para abolir o Velho Testamento, meu irmão. Tá? Apesar que Jesus Cristo ele é mais radical que Moisés, né? Que os mandamentos de Moisés. Jesus Cristo ele é bem mais radical, né? Moisés disse, se você sair com uma mulher, você é adúltero, mas eu vou te dizer, se você só pensar em sair com ela, você já adulterou. Então Jesus Cristo ele é radical, cara. O bicho é ruim, cara. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Se os seus olhos te faz pecar, arranque ele, que é melhor você entrar com um olho e ir para o céu do que você ter os dois e ir para o inferno. Então, Jesus Cristo, ele não é essa flor, né? Esse amor que esses demônios do púlpito falam. Pode pecar aí, meu irmãozinho, pode roubar, tá? Pode fazer o que você quiser, porque Jesus te ama, ele vai te levar para o céu, Aonde está escrito aí, e nós já estamos lendo aqui, meu irmão, aquele que não mudar de vida vai para o inferno, cara, tá? Pela fé no mundo você vai para o inferno, pela fé em Cristo você vai para o céu. Quem tem fé em Cristo não rouba, não mente, não fica nervoso, não trata seu irmão com palavras ofensivas. É o que nós estamos lendo aqui, tá? Vai lá em Coríntios 13, tá? Vai lá em Gálatas 5,17. Quem está em Cristo Jesus tem os frutos do Espírito Santo de Deus, que é o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a humildade, a bondade, domínio próprio, a caridade. Você entendeu? Esse é quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem é batizado no Espírito Santo de Deus tem essas qualidades que você vai achar lá em Gálatas 5:22, tá? Vai lá, tá? Aí é simples você tá achando que alguém é um homem, uma pessoa de Deus? É um homem, uma mulher de Deus? Vai lá em Gálatas 5:22, olha lá e dá uma olhadinha pro camarada. Né? Anda com ele aí um dia, não precisa nem muito não, é a hora que ele começar a falar, peraí, aí você vai saber se ele é ou não. Ai, mas pecar todo mundo peca, não, quem peca é filho do diabo, meu irmão. Se você está pecando, você é filho de Satanás, sem medo de errar, ou a Bíblia está errada, eu vou acreditar nos homens, tá? Pecou é filho de Satanás, porque você pecou por querer, tá? Agora, quando você erra, aí vem Romanos capítulo 1, né? Romanos capítulo 1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus não peca, ele erra. Errar não é pecar, meu irmão. Ai, eu errei, eu traí minha mulher. Isso não é um erro, isso é um pecado, tá? Errar é errar, pecar é pecar. Então, cuidado, meu irmãozinho, cuidado. Então, não diga palavras que fazem mal aos outros. Cuidado com as palavras que você solta, tá? Vírgula. Mas usem apenas, presta atenção no que está escrito na sua Bíblia, ó. Usem apenas palavras boas. Ah, mas só vem palavra ruim para mim. Viu? E daí? Para você usar só palavras boas. O que vem, ele não está falando na Bíblia. Ele está falando que é para você fazer. Ele não está falando que você vai enfrentar. Não, olha lá para a semeadura. O homem foi lá, semeou, plantou só trigo. Quando ele foi colher, tinha o joio. Mas o Senhor só plantou semente boas. Ah, o que eu vou fazer? O diabo veio aí, ó. Então, mesmo você plantando só coisa boa, você pode ter certeza que a ruim vai vir no pacote. Meu irmão. Jesus Cristo, ele não tinha pecado nenhum, meu irmão. Ele foi morto como um criminoso. Sorta Barrabás
e crucifica Jesus. Então, você tem que aprender com a Bíblia, tá? Então, não use palavras má, use apenas palavras boas, que vai ajudar os outros a crescer, com Jesus Cristo e conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem para as pessoas que ouvem. Né? Então toma cuidado na hora que você conversar, na hora que você falar com as pessoas, tá? Use palavras boas, usem palavras que as pessoas vão escutar você e vão te admirar. Né? Nossa, rapaz, ele nunca falou assim. Não precisa falar palavras bonitas não, mas precisa falar as palavras certas, né? Falar bonito eu não sei falar bonito, não tenho escola, mas nós precisamos falar a palavra certa, né? E não só falar, aqui ele está falando quando você falar, né? Quando você conversar com alguém, use palavras que vai fazer essa pessoa crescer, tá? Nunca use palavras para rebaixar como nós usamos, né? Principalmente dentro de casa, né? Eu usava muito, mesmo lendo Bíblia. Eu falava para minha esposa, ela me atacava, falava, você é um demônio. Você não, o demônio está no você. Eu olhava, o demônio estava em mim, porque o demônio estava nela, beleza, mas eu ia lá e rebatia. Então os dois estavam com o demônio. Peraí, Tiago 4,7, existireis o diabo, ele fugirá de vós. Tá? Porque querendo ou não, a Bíblia fala, Jesus fala, que o pior inimigo de uma pessoa é o da sua própria família. Então é por isso que você tem que ler bastante a Bíblia, para você ir fazendo um conjunto e entendendo, tá? Então se você não começar de dentro da sua casa para fora, esquece disso, meu irmãozinho, nada vai dar certo, né? Você é uma aberração, né? É uma aberração. Se dentro da sua casa dá tudo errado lá fora, você é um amorzinho, caramba, rapaz, você vai pro inferno, belezinha, né? Porque primeiro tem que ser dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Ah, mas você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu marido, você não conhece o meu também, o meu não, a minha também, né? E assim excessivamente, ninguém conhece ninguém, porque querendo ou não, o diabo não avisa a hora que ele vai entrar. E lá em Lucas, a palavra de Deus, ele também é bem clara. Jesus falou que ele já deu permissão para o diabo peneirar os cristãos. Ele já deu permissão. Então o diabo vai, de um jeito ou de outro, ele vai te arrebentar, meu irmão. Né? Vai te arrebentar. Ou você age como um cristão, como Jesus agia, ou você age como o diabo. Né? O diabo faz as coisas más. E Jesus andava fazendo as coisas boas. Então, aqui no versículo 29, nós vamos aprender aí, tomar cuidado com as nossas palavras, tá? Cuidado, tá? Tenta falar palavras bonitas. Eu falo só palavra ruim. Espírito Santo de Deus, coloca uma guarda em minha boca e vigia a porta dos meus lábios, para que eu não venha falar o que desagrada ao Senhor. Tá? Peça para Deus, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Sozinho você não vai conseguir, você precisa entender isso daí, tá? Você precisa clamar o Espírito Santo de Deus, amém? Versículo 30, não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Ó, o que ele vem falar aqui? Ei, meu irmão, não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Como que você vai fazer o Espírito Santo de Deus ficar triste? Fazendo tudo que nós vem ler, soltar palavras que faz mal para as pessoas, roubar, mentir, ficar com raiva, entendeu? Você vai deixar o Espírito Santo de Deus triste. Não faça que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo de Deus é a marca de propriedade de Deus colocada em você. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, é o que está falando aqui, ó, você não vai mentir, você não vai roubar, você não vai adulterar, você vai ficar com raiva, mas você não vai levar essa raiva o dia inteiro, você vai ficar com raiva, mas você não vai pecar, tá? A qual o Espírito Santo de Deus é a garantia de que você chegará naquele dia em que Deus os libertará, né? O Espírito Santo de Deus
É a garantia que você vai herdar a vida eterna. Quem tem o Espírito Santo de Deus não faz as coisas más e vai subir. Porque lá no céu não vai ter mais. Eu acredito que ele não vai dar mais oportunidade para você errar que nem ele deu para o diabo lá. Né? Ele fez o diabo um anjo de luz, né? E deu o livre-arbítrio para ele. A hora que foi ver ele, então ele não vai deixar isso acontecer mais. Quando começar a acontecer, ele já vai eliminar. Vai falar, você vai, tá? Porque lá só vai entrar santo, cara. Seja santo como o Pai de vocês que está no céu é santo. Mateus 5:48. Né? E ser santo é andar como Jesus andou. Ser santo é ser separado para Deus, né? Ser santo não é fazer milagre não, tá? Ser santo é ser separado para Deus, andar como Jesus andou. Louvado seja Deus, né? Versículo 31. Então, através do Espírito Santo de Deus, vocês vão estar abandonando, vocês abandonem. Aqui ele vem falar no versículo 31 também, ó. Abandonem toda amargura, abandonem todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, nada de insultos ou maldade. Abandone todas essas coisas. Versículo 32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo Jesus, perdoou vocês, tá? Então, nós somos perdoados por Cristo, através de Cristo, nós somos perdoados, mas se nós continuar pecando, Cristo não vai voltar aqui e morrer por nós não, pá. Aí não tem mais remissão de pecados, tá? Você se entregou para Cristo? Se entrega para Cristo agora, Ele perdoa todos os seus pecados, né? E se esforça para ser batizado no Espírito Santo de Deus, que aí você não vai pecar mais, tá? Porque se você foi batizado pelas águas e você não mudou de vida, você não é batizado pelo Espírito Santo de Deus, você só é batizado por homens, tá? Coisas físicas, carnal, né? Mas quando você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ter as qualidades do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso que nós precisamos, ter as qualidades do Espírito Santo de Deus. Volto a te dizer, abre a sua Bíblia lá em Gálatas 5:22. Tá? Que você tendo as qualidades do Espírito Santo de Deus, você vai andar como Jesus andava. Louvado seja Deus e tenha uma ótima tarde. Bom dia, Daniela! Bom dia a todos aí, uma ótima tarde a todos. Ô glória! Louvado seja Deus! Bom dia, boa tarde, né? Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui é tudo improvisado, viu?